Oi, meu povo, boa noite, vocês estão bom? Bom, eu tento estar. Mais uma transmissão que não havia programação prévia, já estava para me desligar um pouco da política, descansar um pouco, assistir um bom filme ou ler, quem sabe, um bom livro, para tentar fugir um pouco do caldeirão que está borbulhando acerca dos acontecimentos recentes. Entretanto, isso foge à minha essência. Eu não consigo ser assim, eu não consigo me formatar dessa maneira, por mais que as pessoas que caminham comigo estejam me instruindo, me aconselhando. Tiago, já falou o suficiente, não fica dando mais exposição do que o necessário. Quem tinha que entender já entendeu. Não vem ao caso mais ficar discorrendo a respeito do que passou. Traga propostas à população, é isso que o povo quer ouvir. Bom, pessoal, é óbvio que eu sei que eu me exaltei, é óbvio que eu sei que eu explodi em cóleras, mas eu nunca deixei de estudar. Eu nunca deixei de buscar recursos, eu nunca deixei de levar propostas, e as minhas propostas, elas são muito simples de serem compreendidas. Não preciso ficar aqui desenhando, estruturando, fazendo falsas promessas para os senhores para tentar conquistar a simpatia de absolutamente ninguém. Eu não quero fazer essa velha política bolorenta. Não me cobrem para que eu utilize púlpito de igreja ou tristeza de perda de entes queridos para conquistar a simpatia das pessoas. Eu não sou um político dessa linha, não quero ser e não serei. É claro que eu vou tentar controlar os meus ânimos, tendo em vista que o trabalho que nós temos feito durante todo esse tempo está trazendo um resultado extraordinário agora. Isso traz, sim, conforto, alento em enxergar que as coisas não podem, não devem e não acontecerão da maneira como esses corruptos estão acostumados. Essa desesperança que dominou a população da nossa cidade em acreditar, nada vai acontecer, aqui se rouba e não dá nada, aqui vereador finge que trabalha, finge que fiscaliza, todos estão vendo o que está acontecendo, mas nada vai acontecer. Brotou uma chama, uma luz, está radiante sobre as nossas cabeças com tudo isso que aconteceu. Isso traz esperança, isso é importante. Por outro lado, é necessário que nós estejamos atentos pelo amor de Deus. Eu não estou conseguindo acompanhar tudo o que acontece, tendo em vista o meu esforço em absorver, tentar cada vez mais capilarizar e conquistar a network, para que esses contatos sejam favoráveis a cada um dos senhores. Eu saí de casa hoje para ir a Capitólio, encontrei com diversas autoridades, encontrei com a coordenadora da FAENG, Federação do Agronegócio de Minas Gerais. Eu conversei, peguei o contato, tive abertura com a presidente da ANA, Agência Nacional das Águas. Eu conversei com o presidente do IGRAM. Eu estou procurando acesso para que esse acesso possa viabilizar melhorias para a nossa cidade. Então a minha proposta política está sendo construída todos os dias. O nosso plano para oferecer aos senhores, nós estamos entregando em doses homeopáticas todos os dias. Eu não estou aqui concentrado em ficar atacando. Eu tenho rebatido calúnias
ilações, insinuações que são feitas a respeito do nosso trabalho. Mas esse não é o meu foco. O meu foco agora é buscar todas as ferramentas necessárias para conseguir o máximo de apoio, para encontrar e conseguir meios para viabilizar projetos que podem tirar água a pé desse patamar ridículo que nos encontramos. No que diz respeito a saneamento básico, no que diz respeito à melhoria estrutural das nossas estradas, no que diz respeito à saúde, que diga-se de passagem, hoje essa observação foi feita pela minha esposa, que não tem feeling político, que está começando a participar comigo. Ao passarmos de frente à Santa Casa de Capitólio, limpa, toda pintadinha, cada uma das janelas com um ar-condicionado. O porquê que nós não temos isso daqui? Então essas questões, elas são importantes de serem enxergadas para que haja reflexão da nossa parte, que nós estamos nos contentando com muito pouco e nós merecemos muito mais. O objetivo de estar fazendo essa transmissão agora não é nem estar tratando a respeito dessas miúcias do que eu fui fazer hoje em Capitólio, porque eu queria programar algo com uma pauta para trazer de maneira elaborada as conquistas que tivemos hoje, o elogio que recebi de um doutor de uma instituição da Universidade Federal de Uberlândia, que me abordou elogiando a minha fala e abrindo as portas da universidade para que nós pudéssemos absorver conhecimentos, projetos que eles têm disponíveis e que podem auxiliar a nossa gente. Então eu queria sim estar voltando em uma segunda oportunidade para tratar a respeito dessas questões de maneira técnica, para compreensão e análise dos senhores. Mas a hora que eu penso em relaxar um pouco, em me desligar, eu vou dar uma corrida aqui no Facebook e me deparo na página do Democracia Virtual da Política Guapeense com uma nota da Câmara Municipal. E eu pergunto, pelo amor de Deus, com todo respeito aos bons vereadores, que infelizmente é a minoria, aonde os senhores estão com a cabeça de assinar isso? Continuarão assinando sem ler, sem entender, porque eu quero acreditar que não entenderam o que está escrito aqui. Eu quero acreditar que aqueles vereadores que eu acredito ainda, que eu dialogo, não entenderam essa nota. Eu não estou pedindo aqui para nenhum vereador se colocar na posição de juiz, como fizeram aqueles canalhas covardes, quando assumiram o papel de juízes, para caçar o nosso mandato. Não, eu não estou pedindo para ninguém vir aqui julgar Nelson Lara e o grupo que está preso, não. Mas emitir uma nota dessa daqui, e os senhores terem a coragem de assinar sobre ela, ler uma nota como foi publicada a respeito da execução da obra do asfalto Guapé-Santo Antônio, e fingir que isso está tudo bem, que é normal. Ninguém estava fiscalizando porque eu estava. Quem passou todas essas informações para o Ministério Público fui eu. Porque eu estava atento. Eu sei exatamente cada dia que aconteceu, cada licitação e quantas vezes e o porquê elas foram revogadas. Só que ao invés de vir em live trazer essas informações aos senhores, eu fui ao Ministério Público comunicá-los. Porque trata-se de uma obra que trará um passivo na ordem de uns 40 milhões de reais, considerando o valor financiado e o valor final do pagamento. Porque isso é um financiamento. Não pensem os senhores que trata-se de 19 milhões de reais, porque isso chegará a uma cifra infinitamente mais vultosa. Imaginem os senhores não terem um centavo para adquirir um automóvel. Muito bem. E os senhores vão lá e compram um automóvel de 100 mil reais. Reflitam qual o valor final que os senhores pagarão no automóvel.
Os senhores pagarão um preço de 3, dependendo das circunstâncias, 4 automóveis. É assim que funciona, o mercado é voraz. O mercado financeiro não perdoa. Não imaginem os senhores, por se tratar de Banco do Brasil e ou Caixa Econômica Federal, órgãos federais, que é diferente, porque não é. A taxa de juros pode ser um pouco mais barata, mas eles não deixarão de ganhar. O financiamento não é a juros baixos, não, é muito alto. E isso vai ter seu custo. Qual seja? Menos recursos para investir na melhoria da infraestrutura do nosso hospital, da nossa Santa Casa, menos recurso para melhorar o pagamento, a remuneração, o reconhecimento dos bons servidores, em especial dos nossos professores. Tudo isso tem um custo, o dinheiro não dá em árvore. O poder público não tem autonomia e, mesmo que tenha, imprimir dinheiro não resolve a situação. Se fosse assim, era muito simples. Bastaria o Banco Central autorizar a impressão de novas moedas e estava tudo resolvido. Não é assim que funciona. Tudo tem um custo. Então eu vejo esse comportamento passivo, para não dizer que houve a participação direta de alguns vereadores nisso tudo que está acontecendo. Já me traz uma fobia, uma revolta que é difícil de conter. Aí eu rolo um pouquinho o feed e me deparo com a nota pública da Câmara Municipal, que passo a leitura. A Câmara Municipal de Guapé, em respeito, que cinismo, aos cidadãos, vem se manifestar sobre a operação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, intitulada Trem da Alegria, a qual determinou a prisão preventiva do prefeito municipal de Guapé, Nelson Alves Lara, de secretários e empresários que supostamente dilapidavam o patrimônio público, causando enriquecimento pessoal dos envolvidos. Vamos manter aqui o supostamente porque, reitero, não somos juízes para julgar. Isso cabe sim à justiça. Até aqui esse primeiro parágrafo aceitável. Inicialmente é de suma e extrema importância destacar que esta instituição repudia qualquer ato ilícito praticado que venha gerar prejuízo aos cofres públicos e aos princípios regentes da administração pública. Repudiam mesmo? Vocês repudiaram quando o CUT montou no trator para fazer serviço em propriedade particular? Vocês repudiaram quando a Elizabeth Florencio falou que daria a chapa de cima e a chapa de baixo da dentadura ficaria para a próxima eleição, zombando da humildade, da necessidade de pessoas carentes? Vocês repudiaram quando o presidente da Salsicha disse que entregou cestas básicas no caminhãozinho da prefeitura em período eleitoral? Vocês repudiaram isso? Vocês tiveram a curiosidade de abrir um processo de investigação, uma CPI, para averiguar esses fatos? Não. Vocês blindaram os seus. Vocês abraçaram os canalhas para protegê-los, para manter essa máquina ávida, cada vez mais ávida por poder, para manter ativa essa ganância nojenta. Vocês abriram um processo quando o vereador Everton Gonçalves de Oliveira teve o seu nome citado pelo vereador da Salsicha, dizendo que ele sabia e participou dessas entregas. Vocês se atentaram ao fato de que ele tentou passar um projeto de lei para promoção pessoal da esposa dele na Câmara, fato este que ela estava sendo intimada hoje lá na Secretaria de Educação, devido à denúncia que eu fiz. Não fizeram nada. Todavia, esta Câmara não é pautada por conduta sensacionalista. Bom, eles são muito éticos. Sensacionalismo para eles é crime. Sensacionalismo é crime. Agora, improbidade, supostos crimes
que mesmo que não tenham tramitado, julgados, em última instância, para qualquer pessoa que tenha um tico e um teco ativo na cabeça, no cérebro, consegue entender a gravidade dos diálogos que ficaram públicos. E não por força deste que vos fala, mas por força da autoridade que investiga o caso. Ou que visam proporcionar espetacularização da justiça. Ah, meu Deus! Quanto glamour para encontrar um adjetivo tão substancial e bonito para construir uma narrativa que possa comovê-los. Lerei novamente: espetacularização. Espetacularização foi um helicóptero sobrevoando as nossas cabeças, quase 60 automóveis policiais, um corpo policial de 158. Isso é espetacularização? Ou espetacularização é ver uma secretária de saúde permitir retirar uma televisão de um posto de saúde para levar para 2 jovens jogar videogame? Com o nosso dinheiro, com o meu dinheiro, com o seu dinheiro. Espetacularização é ver essa associação criminosa falar que vai atentar contra a vida de uma mulher e 2 crianças. E cadê o grupo das mulheres que foram lá se manifestar na Câmara e ninguém falou nada? Aonde elas estão que ninguém se manifestou? Cadê a esposa do ex-assessor jurídico que estava lá como uma foquinha batendo palmas no momento que agrediam e atacavam a democracia utilizando da minha pessoa? Por quê? Porque não gosta da maneira como falo. Porque eu sou grosseiro. Porque eu falo alto. Isso é que chama a atenção dessas pessoas. Roubar, tudo bem. Qual é o problema? 13 milhões de reais ou 15, não sei ao certo a cifra, bloqueados já através das informações que foram relatadas pelo Ministério Público. Isso é pouco. Nós estamos falando do asfalto Guapé Jacutinga, que conseguimos, a duras penas, de alguma forma falar: não, vai ficar aqui, devolve. Devolve, não é de vocês. Dá pra cá. Enquanto o Ministério Público não entender por que gente que não tinha nada passou a ter do dia para a noite, por que de licitações de R$500 mil para compra de marmitas, por que de áudios da servidora da saúde dizendo que tinha que receber R$60 mil e mandaram o material de construção, por quê? Não, isso não chama a atenção dos nobres vereadores para escrever uma nota. O que chamou a atenção dos nobres parlamentares foi a espetacularização do judiciário. Vocês estão entendendo a inversão de valores? E aonde estão os nossos políticos, aqueles que falam que a nossa política é de baixo calão? Torrando combustível, gastando dinheiro, investindo, e obviamente quem coloca dinheiro tem a expectativa de tirar. Nós não. Um passo de cada vez. Muita coisa da estrutura da nossa campanha atrasada por falta desse daqui. Por não nos aliarmos e não buscarmos recursos com empresários de conduta duvidosa, porque não fizemos, não faremos de maneira alguma. Continuando, neste sentido, frisa-se que todo cidadão brasileiro, independente de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação, tem o direito à presunção de inocência. Eu tive o meu direito de presunção de inocência? Me foi concedido pelos nobres parlamentares o meu direito à presunção de inocência? Não. Mesmo depois que o Ministério Público falou não, não houve crime. Mesmo depois que o Judiciário acompanhou e falou não, não houve crime. Mesmo depois que eles insistiram em segunda instância, e em segunda instância eles falaram não, não houve crime nem por parte do Tiago e nem por parte de ninguém que assinou o projeto de iniciativa popular que visava dar a travessia gratuita para cada um dos senhores. Mesmo assim, eles não me deram presunção. Por quê? Porque eu não precisava da presunção. Não havia necessidade, porque não houve dolo, não houve crime. Ficou comprovado, mesmo assim eles se fizeram juízes e cassaram o nosso mandato.
E agora eles têm a pachorra de falar em presunção de inocência com tantos elementos públicos, áudios lascivos, pornográficos, fotos, vídeos, depoimentos. Eles ainda falam em presunção de inocência. Por quê? Porque é do interesse deles, né? Presumirem que a suposta quadrilha é inocente. Porque é do interesse deles que a suposta quadrilha volte ao poder. Estava muito fácil. O que aponta, e não podemos provar e nem dar nome aos bois, mas o que aponta as investigações é que tinha muito vereador ganhando lote, ganhando propina, tendo em vista as aprovações a toque de caixa de núcleos urbanos em áreas rurais. Continuando. Não será a Câmara Municipal de Guapé que usurpará a premissa constitucional ao ponto de realizar qualquer tipo de condenação prévia antecipada, o que por si só infringiria a separação e independência dos poderes. Nossa, que lindo de ler, né? Mas na prática é como mergulhar em uma latrina. Repita-se, esta instituição literalmente desfavorável a qualquer conduta contrária ao interesse público da população guapense. É, do interesse público da população guapense, a articulação vê lobistas enriquecendo, debochando, rindo da nossa cara, dizendo quanta coisa o Thiago Câmara denunciou, não deu nada. Os senhores ouviram. E olha que eu não me concentrei 1%. Eu não consegui ler os autos, eu não ouvi 1% dos áudios dos vídeos que estão públicos. De tão enojado que eu fiquei. Eu que estava levando os elementos, quando tive contato com poucos áudios que foram compartilhados no meu WhatsApp, eu falei assim, eu não dou conta de continuar. Obviamente eu baixei todo o link que estava disponível, 19 gigabytes de arquivos coletados pelo Ministério Público, GAECO, acerca dessa investigação. Imaginem os senhores agora, depois dos 38 mandados de busca e apreensão, o que encontraram nos celulares dos garotos, o que encontrou-se no celular do prefeito, dos seus comparsas. Gente que supostamente confessou, não, 200 mil reais, 100 é meu e 100 é do outro. Não, isso, para a nobre Casa Legislativa de Guapé, e para os nobres políticos que ajudaram a construir aqueles que lá estavam, repito, para os nobres políticos que ficam por trás daquele que diz que nós fazemos uma política de baixo calão, isso é tudo natural, tá tudo beleza. Para o senhor que precisa de uma cirurgia, eu não consigo abrir aqui o meu telefone para poder mostrar. O senhor está entendendo o porquê o senhor não teve a sua cirurgia liberada até hoje? Para a senhora que precisa de um medicamento lá na farmacinha e vai lá e não encontra, tá dando para a senhora entender o porquê que a senhora não teve o acesso ao seu medicamento? Para o senhor que não está conseguindo pagar a sua conta de água, tá dando para entender? Para o senhor e a senhora que precisa atravessar aquela balsa e como eu tem que pagar 70 reais, tá dando para entender o porquê? Tá vendo o nível dos seus representantes públicos? Olhem para trás, olhem os que estão vindo. Tá vendo aquele fantoche que se diz diferente? Que fala que não tem nada a ver com o Nelson, que a política dele é independente, mas está com o PP, que foi trago para o grupo deles através do procurador jurídico que está preso. Tá com o PL, que estava com o Emidinho e estava com o prefeito. Tá com o PSD, que está com Cássio Soares e estava com o prefeito. Vocês estão entendendo? Política não é simplesmente, eu vou ser vereador, eu candidato, a população vai lá e vota em mim. Não é assim que funciona não, gente. Não é assim que funciona. O jogo é muito complicado. Precisa de muita dedicação. E para fazer isso de cara limpa, como nós estamos fazendo, não é fácil não. E é por isso que nós sofremos. É por isso que a angústia toma a gente e faz com que a minha entonação de voz se eleve. Porque seria muito cômodo eu permanecer no conforto da minha casa, recebendo os meus proventos, e fingir que eu sou diferente. Seria muito cômodo eu tivesse recebido R$1 milhão que me ofereceram lá em Brasília e não ter preocupação nenhuma com a questão financeira,
com o futuro financeiro da minha esposa, dos meus filhos, saber que se amanhã, porventura, eu faltar, eu deixaria uma conta abastada para que eles não passassem perrengue. Ia ser muito cômodo, seria muito fácil para eu falar numa entonação de voz suave, para eu mostrar para os senhores que eu sou uma pessoa serena. Seria muito fácil para eu fingir, como eu vi algumas vezes, no momento de maior dor de uma família, de tristeza, políticos fazendo um velório de palco político, passando a frequentar uma missa para dar tchauzinho. Quantas vezes eu procurei padre, pastores, pedindo orações, buscando alimento para minha alma, e não publicizei absolutamente nada, porque não considero justo fazer de instituição religiosa palanque político. Mas essas pessoas que escrevem, que aceitam essa barbárie, para eles isso é natural, faz parte do cotidiano. Para mim não faz. Eu tenho um encontro marcado com um padre. Mas eu não vou usar disso como ferramenta política. Eu tive há pouco conversando com pastores. Eu me aconselho com pastores. Eu me aconselho com pessoas que estudam a palavra de Deus para que eu possa compreendê-la com mais facilidade. Mas eu não uso isso de alavanca política. E repudio quem o faz. Voltando. Mas todas as ações serão sempre pautadas e respaldadas pelos princípios da legalidade, da impessoalidade, do LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, fugiu aqui, publicidade e eficiência. Olha, é moral demais um vereador subir num trator para prestar serviço dentro de uma propriedade particular ligada diretamente a ele, se é que não é dele, através de um contrato que possivelmente está de gaveta. Não posso afirmar, mas não duvido. É legal, é moral demais, é público. Não, público estava, né? Estava escarrachado. Um vereador pegar a sua esposa, concursada para ganhar um salário mínimo, querer mudar as atribuições do cargo dela de faxineira para conferente de estoque, de almoxerifado, e elevar o salário dela multiplicado a 4. É muito moral, é limpo. Por isso que a Câmara Municipal, ela pauta as suas ações na legalidade, na impessoalidade, na moralidade, na publicidade e na eficiência. Eficiência, com certeza, para eles. Não haverá por parte dos integrantes da Câmara Municipal de Guapé qualquer manifestação com o objetivo de atender a interesses particulares. Não, né? Já houve lá atrás, né? Nos primeiros meses, aonde o Devils Advocaté induziu, se é que aquilo foi indução, né? Porque na minha leitura não passou de um mero teatro, já estava tudo pronto. O turismo de segunda residência é uma maravilha. Favor. Expansão urbana na Ponte Santo Hilário, mas lá tem piqui é protegido por lei estadual, lá tem nascente, lá tem flora, fauna, vocês vão destruir. Favor. Vale das Cachoeiras, favor. Gente, mas lá tem mananciais, tem nascente, tem fauna, tem flora, vocês vão destruir, favor. Aí vai lá e mete uma máquina de 2 milhões de reais, a polícia vai lá e apreende pela força do nosso trabalho mesmo, não estando o vereador. Tá lá presa ainda. Mas foram lá tirar fotos, Everton Gonçalves de Oliveira, o vereador falecido, o vereador que cochila, a Flor do Campo. E depois a Flor do Campo fala, não, porque a importância do plano diretor, que foi determinação através de um termo de ajustamento de conduta exigido pelo Ministério Público. Como se eles tivessem essa intenção. A Casa Legislativa acolhe somente pesarosamente todos os fatos relatados, bem como a indignação de toda a sociedade. Porém, é preciso cautela e respeito ao trâmite investigativo em curso, cujo titular é o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, órgão extremamente estruturado com profissionais da mais renomada competência para exercerem as suas funções. Aí eu concordo, parabéns para vocês. Repito, órgão, cadê?
órgão extremamente estruturado e com profissionais da mais renomada competência para exercerem as suas funções. Eu endosso esse trecho da nota pública. Com certeza, órgão ilibado de bons profissionais que eles me aconselharam a procurar, eu procurei e culminou no desfecho que os senhores começaram a presenciar. Começaram. A pontinha do iceberg. Dando sequência. Próxima página. Cadê? Destacar ainda que a investigação em questão está em curso e é em segredo de justiça. Bom, algumas coisas estão em segredo de justiça. Obviamente, quando eu disse que nem tudo ficou público, é porque eu tenho conhecimento de algumas questões, não por ter tido o privilégio de obter essas informações, mas porque fui eu que levei essas informações. Então eu sei de depoentes que foram colaborar com as investigações que não foram publicizados pelo Ministério Público. Eu sei de informações que foram relatadas que não foi publicizado. Por que você sabe, Thiago? Ora bolas, porque fui eu que escrevi. Simples assim. Foram quase 200 páginas que escrevi durante todo esse percurso. Foram 3 anos de dedicação. 3 anos. Foi 3 anos lutando contra essa suposta máfia. Não foi esse oportunismo barato desse grupinho do médico, não. Foi 3 anos de dedicação. E continua sendo. Sendo assim, a Câmara Municipal zelará pelo máximo respeito ao serviço prestado e estará sempre à disposição para eventuais contribuições que possam trazer respostas à sociedade. A Câmara Municipal de Iguapé acredita e espera que ao final de todo o procedimento investigativo e do processo legal, aqueles que forem culpados, condenados na esfera penal, civil e administrativa, muito bem. Abre aspas. Aqueles que foram culpados no procedimento investigativo do processo legal. Então vamos lá. Câmara Municipal de Iguapé. Entre as 2 denúncias que este que vos fala entregou ao poder do Ministério Público, esta é a segunda que teve o seu desfecho, o início do seu desfecho. E a primeira, que trata a respeito do incêndio criminoso que foi colocado debaixo dos vossos narizes. Já houve o desfecho, já houve a condenação, já houve a assunção de culpa por parte daquela que foi responsável por atear fogo a documento público. Cadê o processo administrativo? As palavras dos senhores não convencem. E eu farei tudo que eu puder para desmenti-los quantas vezes for necessário. Por que os senhores não emitiram uma nota falando a respeito do incêndio criminoso que foi ateado em documentos públicos para apagar ilícitos cometidos? Imaginem os senhores, o senhor, a senhora que me acompanha, fazendo uma analogia, vamos trazer de forma análoga. O senhor é um empresário do setor agrícola, produtor de grãos, de cereais. Muito bem, o senhor contrata um operador de uma máquina agrícola, um trator. E esse tratorista, por qualquer motivo, por medo de alguma represária, por medo de que o senhor tome conhecimento de algo ilícito que foi feito, resolve atear fogo no seu trator. Muito bem, o senhor não julga sem ter conhecimento dos fatos. Mas depois da investigação, do processo como um todo, o senhor toma conhecimento, inclusive através da declaração assinada em juízo, que o seu funcionário ateou fogo no seu trator. Qual a atitude o senhor tomaria? Tendo em vista que o senhor teve, além do seu patrimônio, a sua confiança queimada. Qual seria a sua atitude? Eu não vou dar nem a minha resposta acerca do que eu faria. Eu peço que reflitam sobre, pois aconteceu exatamente o mesmo na Câmara Municipal,
Houve o desfecho no dia 20 de outubro de 2023 e esses canalhas permanecem calados. E eu não estou vindo aqui atacar servidora, servidor, absolutamente nenhum. Para mim, indiferente. Certo é certo, errado é errado. Mas está aqui escrito. Procedimento investigativo do processo legal, aqueles que forem culpados sejam condenados na esfera penal, civil e administrativa. Nem a parte deles eles têm a decência de fazer. Qualquer Câmara Municipal com gente responsável teria aberto um processo administrativo, teria dito rua. Qualquer uma. Rua. Mas em uma prefeitura, aonde uma pessoa passa em um concurso para varrer rua e hoje ganha 18 mil reais? Que diferença faz isso para eles? Colocar fogo, jogar açúcar no motor de ônibus para poder fundir o motor de ônibus para atrapalhar a administração do opositor político, de um prefeito que, com todas as críticas que eu levei, fez algo grandioso que foi olhar para os nossos estudantes. Porque, pelo que eu tomei conhecimento, os alunos da comunidade de Jacutinga estão sem aulas. Porque não tem professor. E o porquê não tem professor? Porque não tem dinheiro. E o porquê não tem dinheiro? Porque torrou com a televisão dos meninos, com o videogame de 6 mil reais, com as diárias de 105 mil reais do fulano em 6 meses, com o Commander. Hoje eu em Capitólio vi Cristiano Gerardão, prefeito dali, que conversei durante um bom tempo com ele. E eu não estou sendo demagogo de dizer, se um dia eu for prefeito, que eu andarei em carro ruim, não. Eu quero sim um carro bom, porque eu quero uma ferramenta boa para chegar onde precisa chegar. Mas não precisa ser um Commander, não. Não precisa ser um carro de alto luxo, não. Um carro popular com ar-condicionado tá bom demais. Vi Cristiano Gerardão chegar em um Palio, 2007, enquanto o nosso prefeito estava andando em um carro de 300 mil reais. Tendo outro de 200 mil reais à disposição dos jovens assessores. R$500 mil em 2 carros para servir essa esbórnia. E aonde estava o candidato? Dormindo, apagado, como um urso hibernando. Aonde estavam os vereadores? Cuidando das próprias vidas, articulando os próprios interesses. E a população? Aqui, ó. Aí quem é errado, já não aguento mais ouvir Thiago Câmara, ele fala demais. Vou continuar falando. Não menos importante, esse órgão legislativo manifesta-se de forma contundente que não pactuará com a divulgação de informações, imagens e decisões de processo judicial que tramitem em segredo de justiça, pois suas condutas são pautadas pelo princípio da isonomia e o respeito à separação dos poderes. Pessoal, para uma instituição da envergadura do GAECO, que conseguiu obter essa quantidade de informações, os senhores realmente imaginam que euzinho, mero mortal, ou qualquer outra pessoa, teve acesso a isso? Isso é público. O que é para estar público, tanto que o link direciona exatamente para o site do Ministério Público. Mas eles tratam como se fosse, nossa, é algo que corre sob sigilo. É claro que existem as questões estratégicas que só os promotores e os profissionais que integram realmente a instituição e fazem parte da operação sabem. Mas o resto é público. É tão público que o que supostamente cometeu o crime, ele tem o direito à defesa. E para que ele possa elaborar a sua própria defesa, ele obrigatoriamente tem o direito de ter acesso aos autos. Portanto, qualquer advogado teria condições de acessar os autos do inquérito. E, obviamente, algum deve tê-lo feito e deixou disponível o link que dá o caminho exatamente para a página oficial do Ministério Público. Então a Câmara Municipal de Guapé trata como se essas informações fossem obtidas de maneira criminosa e o crime é esse, a obtenção das informações. Tá errado é quem viu o assassino matar. O assassino que matou tá tudo bem, deixa pra lá. Ele não tem problema. Problema é quem viu e falou que aconteceu.
Errado é você que está vendo a sua vizinha, o seu vizinho, espancar a mulher dele e vai falar às autoridades. Quem está errado é quem está vendo o ilícito e tem a coragem de levar a público. Vocês estão entendendo a inversão de valores? Vocês estão entendendo que continuam, depois de 2000 anos, matando Jesus Cristo e soltando Barrabás? É impressionante a disfarçatez dessa gente. Não haverá por parte de qualquer representante do povo, vocês têm ideia se aquilo realmente representa vocês? Guapeense, conduta que vise tumultuar, invadir competências de outros órgãos. Eu não viso tumultuar absolutamente nada. Eu viso colaborar. Tem 3 anos que eu colaboro, dedicando o meu tempo, o meu esforço em encontrar informações e levar ao conhecimento deles. Daí para lá, é eles que resolvem. A minha parte, senhor promotor de justiça, eu tomei conhecimento que um determinado loteamento ali na comunidade de Araúna era pertencente a um determinado servidor público. Muito bem, até aí tudo bem. Herança, todos têm direito. Em um dado momento, esse servidor público vendeu esse loteamento para o atual prefeito. Me processa, turma. Fala que eu estou mentindo. Mas como você sabe disso, Tiago? Porque eu tive acesso ao contrato de compra e venda. Como você teve acesso, não interessa. Isso só diz respeito a mim e às autoridades a quem eu informei. Só que esse contrato era de gaveta, sabe? E eu vou contar uma coisa que eu posso publicizar, até porque o patrimônio era meu. Só que diferente deles, eu comprei com meu dinheiro, com meu suor. E o que aconteceu, Tiago? Ora bolas, o patrimônio saiu do servidor e foi para a mão do lobista. Então, o servidor vendeu para o prefeito, mas fez a transferência para o lobista. E bastou triangular as informações e eles comprovaram que aquele loteamento, aonde tem uma portaria pouco após ao Porto da Balsa sentido Araúna, é pertencente ao prefeito que está preso. Ele começa cometendo crime pelo fato de não ter informado isso à Justiça Eleitoral no momento do registro da sua candidatura. Já é um crime. Simples assim, direto. Outra questão, que Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Há alguns anos eu recebi um dinheiro de uma empresa que eu trabalhei. Comissão sobre venda de insumos agrícolas que eu fazia. E eu sempre tive a preocupação de zelar pelo pouco que eu ganhei, dentro das minhas possibilidades. Nunca liguei muito para economizar e me privar de coisas que eu gosto, como comer bem, como tomar uma cerveja gelada quando posso. Mas sempre que eu peguei uma cifra um pouquinho mais vultosa, eu sempre tomei um pouco de cuidado para não perdê-la. Então eu sempre procurei empatar em algo que eu não venderia com facilidade para não gastar o dinheiro com futilidade. Primeira atitude que tive foi construir essa casa para beneficiar a minha mãe. Tanto que eu vim morar aqui depois de bons anos que eu havia construído. Muito bem. Eu comprei uma área de meio hectare, próximo à cidade, com 120 metros de represa, para uma possível construção de uma casa em uma área rural, porque eu queria paz. Apesar do lugar que eu moro ser muito tranquilo. Mas eu queria acordar e olhar essas maravilhas que nós temos, em especial o Lago de Furnas. Então eu fiz a compra dessa área, paguei 60 mil reais à época, dei 56 e suei, ralei igual a botina de cego para conseguir pagar os outros 4 mil que eu fiquei devendo ao senhor Arnaldo Amaral. Comprei uma pequena propriedade dele. Passaram-se alguns anos, eu concluí os meus estudos, casei com a minha esposa, com a minha amada esposa Raíza, concluí a minha faculdade em Campo Belo, que eu tinha iniciado lá em Pouso Alegre, me mudei para Guapé, e a nossa casa é uma casa espaçosa, confortável, mas 2 mulheres debaixo do mesmo teto, dividindo o mesmo fogão, a mesma geladeira, a mesma máquina de roupa, obviamente daria atrito como deu. E a minha mãe sendo sozinha, eu não considerei justo deixá-la. Portanto, construí uma casa menor aqui no fundo, aonde a intenção era que eu e minha esposa fôssemos morar. Mas a minha mãe gentilmente
Tiago, eu não preciso dessa casa desse tamanho só para mim. Tá, você e Raíza terão filhos, fica aqui, eu tô aqui do lado. Eu abro a porta aqui do meu quarto, eu quase encosto na porta da casa da minha mãe. Então moramos todos juntos. E eu vendi essa propriedade que eu tinha adquirido para 2 senhores de Pedreira, no estado de São Paulo. Por a época, eu não lembro se foi 80 ou se foi 90 mil reais, teve desconto de comissão que eu paguei, mas vamos imaginar que foi 90 mil reais. Muito bem, eu fiz a venda de uma propriedade que eu havia adquirido com o meu dinheiro. E eu comprei aquela propriedade porque eu imaginei que pela geografia do local eu não fosse ter vizinhos. Pela declividade que se dava do término da minha área, do meu terreno, para a área próxima. E depois que eu vendi, eu notei que um servidor público, que está preso, comprou uma pequena faixa de terra, que na minha leitura deve ter por volta aí dos seus 400 metros quadrados, quanto muito, 350, 400 metros quadrados. A minha área tinha 5.000 metros quadrados, a área desse servidor hoje preso tinha uns 400. Uma tira que chegava até a represa. Muito bem, ele construiu ali. E depois, antes mesmo dele ter sido preso, me chegou informações de que ele havia comprado aquela área que outrora fora minha. Meu Deus, interessante, né? Eu não desejo absolutamente nada que não venha do suor do meu trabalho. Mas chama atenção, porque um servidor assalariado conseguir, em pouco tempo, adquirir um patrimônio que com certeza não foi barato, tendo em vista que lá em 2012, se eu não estou enganado, eu vendi por 90 mil reais, eu imagino que hoje deve estar valendo em torno de uns 400. 350 mil a 400 mil no mínimo. Então eu tomei conhecimento, mas eu não tinha documentos para comprovar a transação. E eu já havia informado, relatado isso ao GAECO. Mas verbalmente, e verbalmente eles não dão nem atenção. Muito bem, depois de tudo ocorrido, chega o documento, o contrato de compra e venda dessa pessoa que colocou o imóvel à venda para pagar advogados. Ah, Tiago, você é muito mal, você informou isso ao GAECO? Informei. Mal é ele que falou que faria mal às minhas crianças. Mal é ele que falou que faria mal à minha esposa. Mal é ele que possivelmente adquiriu aquele patrimônio com o meu dinheiro, com o seu dinheiro. Não estou aqui acusando, porque quem dirá isso será a justiça, mas eu posso imaginar, eu posso supor pelo conjunto da ópera. Então é só para contextualizar a inversão de valores dessa gente. Para concluir aqui, eu acho que falta só mais 1 ou 2 parágrafos. A Câmara Municipal de Guapé roga à sociedade guapeense, então, tá dando para ver os adjetivos bonitos? Roga, eu rogo à população guapeense que tenhamos serenidade e confiança na conclusão das investigações realizadas. Então eles estão rogando que vocês tenham confiança na conclusão das investigações realizadas. Eu acredito particularmente, mais que ninguém, eu tenho plena confiança, inclusive a confiança de que essa investigação vai chegar aí, viu? Eu tenho bastante convicção de que vai. Para mim não vai ser surpresa não, dadas as informações que eu levei. Todas as condutas e ações dessa Casa Legislativa serão regidas pela Constituição Federal e com respeito aos princípios gerais do direito, em especial a legalidade, finalidade, motivação e razoabilidade. Ai, que coisa linda, que juridiquês nojento. E proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Bom, é interesse público que os senhores não tomem conhecimento do ocorrido. Será? Eu penso exatamente o contrário. Que é interesse público que cada um de vocês saibam cada detalhe, desde que não atrapalhe as investigações, é claro, do que ocorreu, para que os senhores entendam de uma vez por todas que esse que hoje berra e que tem berrado há mais de 4 anos, está berrando com razão, porque eu comecei a entender
Este que vos fala, quando questionado e respondido que eu conhecia por volta de uns 50% da política municipal, eu tive de retorno um sorriso de deboche, mas óbvio, de uma pessoa que eu adoro, que eu respeito, me dizendo que eu não conhecia 5. E eu digo aos senhores, eu não conhecia 2. Eu não conhecia 2% da política municipal guapense. Hoje eu garanto aos senhores que eu conheço 99% da política municipal guapense. Eu sei cada pessoa que usurpou, que enriqueceu, que levou vantagem, que roubou vocês. Só que é difícil demais fazer isso que eu fiz. Exige empenho, dedicação, determinação acima de tudo, fé e coragem. Nesse pensar, reafirma-se que essa Casa Legislativa sempre prezará pela defesa do interesse público. Guapé, 19 de fevereiro de 2024, e eu só tomei ciência disso agora. E sinto muito aos vereadores que eu ainda respeito. Me perdoe ao Celcinho, me perdoe Leila Milton, mas pelo amor de Deus, assinar isso daqui, sério? Sério que vocês concordam com isso? É claro que eu não vou julgá-los e diminuir o apreço que eu tenho por vocês por essas circunstâncias. Eu tenho certeza que isso da parte de vocês foi um deslize, foi uma falta de atenção. Então eu rogo, diferente desses nojentos, eu rogo para que vocês tenham mais atenção, porque eles são maquiavélicos, eles são maus, são cruéis. Isso é crueldade, isso é dissimulação. Ninguém está pedindo aqui para a Câmara Municipal se colocar como juízes e julgar fulano, ciclano, beltrano. Não. Ninguém aqui está pedindo para que vocês vibrem mal e desejem o mal dessas pessoas que estão presas. Eu, particularmente, mesmo ferido, eu rogo a Deus para que os amparem, para que isso seja o remédio amargo que eles precisem para se tornar pessoas melhores. Eu não estou aqui destilando ódio, por mais que eu tenha me sentido ferido, por mais que no momento que eu li eu tenha vindo a público e tido feito aquela live com aquela cólera que me dominava. Eu não desejo mal em absoluto para ninguém. Eu só desejo justiça e, acima de tudo, que a nossa gente deixe de ser utilizada como massa de manobra, para que nós não sejamos mais tolhidos dos nossos direitos. Eu quero andar em uma boa estrada. Eu quero ter direito de fazer a travessia em uma boa balsa, sem medo que ela naufrague ou ter que ser roubado para fazer essa travessia. Eu quero ver que os 20 milhões que veio de royalties de Furnas serão aplicados para dar o direito para mim, para você, fazer essa travessia de graça. Eu quero ver que esse dinheiro que virou esse Commander se transforme, se converta em um equipamento para ser utilizado na Santa Casa, em um salário mais decente para um professor para educar os meus filhos, em uma estrutura educacional mais moderna, mais eficiente, em uma alimentação mais adequada para as nossas crianças. Esse é meu desejo. Eu tenho 44 anos, farei agora dia 6 de março. Tenho ainda muito o que viver, eu quero aproveitar dessa cidade, mas eu quero aproveitar dignamente. Eu não quero ter nenhum privilégio em detrimento a nenhum dos meus irmãos, mas eu não quero me sentir roubado mais. Eu não quero chegar em uma Santa Casa e ver que ali falta equipamento, falta estrutura, falta motivação para os profissionais porque não recebem adequadamente, sendo que poderiam, caso o dinheiro nosso não tivesse sendo torrado em iPhone Pro Max para assessorzinho de merda de prefeito. Vendo o nosso dinheiro ser gasto pela secretária de saúde, permitindo que seja subtraída uma televisão que poderia estar servindo para o enriquecimento, para a capacitação dos profissionais de saúde, para o entretenimento daqueles que estão lá enfermos, para distrair naquele momento de agonia. O ar-condicionado que precisava ter lá nos quartos, aonde
quando nós estamos enfermos. Sentimos tanta falta, em especial no momento de verão, de calor. Eu estou aqui falando com os senhores, com o ventilador longe de mim, e já estou transpirando. Tudo isso poderia ser revertido em conforto, em futuro melhor para cada um de nós, em quilômetros de asfalto, em tratamento para a água que nós bebemos, em tratamento para o esgoto que nós jogamos no lago. Então eu nunca suportei ver aquela conivência, ver os vereadores ajudando, porque isso é ajudar. Aquilo que o assessor jurídico fez com os vereadores acerca das expansões urbanas em áreas rurais foi ajudar essa mazela toda. E é por isso que eu me exalto, que a minha voz se eleva, porque dá desespero. Eu não estou aqui sofrendo, porque a popularidade do médico aumentou um pouquinho ou diminuiu um pouquinho, que se dane isso. Quem tem mais a perder somos todos nós, não é só o Tiago Câmara não. Graças ao bom Deus, só hoje, vem trabalhar comigo. Já recebi um convite, conversando com a menina da Faeng, olha, Breno Pereira Mesquita, pessoa extraordinária, que eu conheci há anos atrás, foi coordenador, falei dele, ela, olha que Breno foi meu professor, foi minha escola, converso com outro, um professor de universidade federal, olha, vem, vamos caminhar junto, olha, as portas em Brasília estão abertas, na próxima vez que for lá, passe lá para a gente tomar um café, conte conosco, para que a gente possa solucionar as questões que lhe afligem acerca dos crimes que foram cometidos no meio ambiente da nossa cidade e continuam, porque jogar esgoto na água que nós bebemos é um crime. Meu amigo Ronei foi processado por essa gente maldita, porque ele gravou um vídeo onde o esgoto estava caindo na represa e a bomba que capta a água para nós consumirmos estava a poucos metros. E isso está acontecendo ainda hoje, porque ele gravou de novo e me mandou. Eu só não publicizei porque eu não estou dando conta. E isso é desesperador, gente. O meu desespero é para ver essa cidade melhor. Não é para ter o ego inflado, para falar que eu sou prefeito, não. Não fui eu que deixei de fazer cirurgia e perdi receita e me revoltei, querendo mostrar agora. Não. A minha motivação não foi essa. Bom, se eu continuar aqui, pelo amor de Deus, eu estarei formalizando o pedido de cassação do prefeito preso e convidarei os senhores para que participem da reunião que deverá ser feita a leitura, caso algum vereador aceite representá-la, ou caso a mesa diretora aceite fazê-la, porque eu não tenho legitimidade para fazê-lo conforme reza o regimento interno daquela casa. Não vou fazer conforme eles fizeram comigo. Eu fiz anteriormente por não ter conhecimento. A partir do momento que eu tive, eu vou fazer da maneira correta ou eu não farei. Portanto, eu espero que algum dos vereadores possa colher o meu pedido, levar esse pedido a plenário para que ele seja votado. Portanto, eu conto com a participação dos senhores. Preocupemo-nos com as coisas realmente importantes. Deixem de se preocupar com a minha maneira de falar, se eu falo feio, se eu falo bonito, se eu grito, se eu falo palavrão, isso é irrelevante. Olhem para o todo, vejam as pessoas que me cercam e analisem o outro lado. É isso que vocês precisam estar atentos, porque senão continuaremos a trocar 6 por meia dúzia. Sai Zé, entra Zé. Sai Zé, eu estou falando Zé, tá? De maneira metafórica. Não estou querendo me dirigir a nenhum dos dois ex-prefeitos, não. Se bem que tiveram lá também as suas falhas. Mas é isso que os senhores precisam entender. Se entenderem que eu, apto a concorrer ao pleito, sou digno de receber o voto dos senhores, obrigado. Se não, paciência.
mas não caiam mais no velho conto do vigário, porque senão é isso que nós teremos. E o impacto maior não vai ser para mim, não vai ser para vocês em especial, que estão na mesma faixa etária. Vai ser para as nossas crianças. Façamos a nossa parte para que os nossos filhos não colham os mesmos frutos amargos que nós hoje somos obrigados a engoli-los. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Fiquem todos com Deus e vamos retomar o controle.